Amém. Vamos ler? Abacuque, capítulo 3, verso 2. O profeta diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Esse é o texto. Esse texto é um texto maravilhoso. Você já viveu a experiência de fazer uma oração, pedir a Deus alguma coisa e esperar pela resposta de Deus, mas Deus aparentemente pareceu estar em silêncio? Você já viveu algum momento, alguma coisa nesse sentido? Você está buscando a Deus, você precisa de uma resposta para alguma coisa específica na sua vida, você quer que Deus te fale aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, mas Deus, por algum motivo, parece que não te responde, parece que Ele não fala com você. Você está buscando com todo o coração, você quer realmente ouvir a voz de Deus, você quer obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, mas parece que a gente não consegue ouvir a voz dEle. É muito ruim isso, um pouco angustiante para a nossa vida, é difícil a gente lidar com isso, eu sei. Mas existe algo que é, talvez, mais difícil ainda e mais angustiante ainda do que isso, que é Deus responder, mas a resposta dele ser totalmente diferente daquilo que você esperava. Existem momentos em que Deus responde, mas a resposta dele não é aquela que a gente gostaria de ouvir, não é aquela que a gente gostaria que ele desse para a gente. Isso está acontecendo com o profeta Abacuque. O profeta está diante de Deus, ele vê injustiças acontecendo no meio do seu povo, o povo de Judá, ele vê coisas horrorosas acontecendo, ele ora, ele pede a Deus uma direção, ele pede para que Deus intervenha, só que Deus dá uma resposta totalmente diferente daquela que ele gostaria de ouvir. Sabe qual é o contexto dessa profecia? O que está acontecendo aqui? O livro de Abacuque é escrito, ou melhor, essa profecia, ela acontece no momento em que a Babilônia está começando a dominar o cenário internacional. Ela ainda não tinha atacado Jerusalém, não tinha ainda tomado o povo de Judá cativo, e é sobre isso, inclusive, que Deus vai falar nessa profecia quando ele responde ao profeta. Essa é a profecia dada por Deus ao povo. E aí Abacuque começa um diálogo com Deus sobre a injustiça que ele vê com os próprios olhos no meio ali da sua nação, no meio do povo de Judá. Ele fica impressionado, poxa, como as pessoas podem fazer o mal e continuarem impunes sem que você, Deus, faça alguma coisa. E aí, se você ler depois esse livro de Abacuque, é muito curtinho, são 3 capítulos só, você vai ver que os 2 primeiros capítulos são um diálogo entre o profeta e Deus quanto a essa injustiça que ele está olhando com os próprios olhos. E aí começa com Abacuque se questionando a Deus, porque parece que Deus está tendo alguma intolerância ali com essas injustiças, sem fazer nada. E ele vai se colocar diante de Deus e vai clamar ao Senhor: Senhor, você não vai fazer nada. Só que aí Deus responde, falando que ele está levantando a Babilônia para tratar dessa questão. A Babilônia vai ser o juízo, vai ser um instrumento de juízo usado por Deus. Só que essa resposta deixa o profeta desolado, ele fica chocado. Calma aí, Senhor, eu quero que você intervenha na nossa nação, as coisas já estão ruins, você vai piorar tudo. Como que você vai enviar uma nação que é muito pior? Eu estou reclamando dessa injustiça aqui no meio do povo, eu estou reclamando da maldade que eu estou vendo, você vai mandar uma nação que é muito pior, que é muito mais injusta, que é muito mais violenta. E aí ele vai então se queixar novamente com o Senhor, e aí Deus mais uma vez vai responder a ele, e agora de uma forma dupla, vai ensinar o profeta a esperar e a continuar confiando em Deus, e vai ensinar em segundo lugar que os arrogantes certamente vão sofrer aquilo que eles infligirem nos outros. Nenhum pecado vai ser impune, nenhum pecado vai sair impune. E aí o capítulo 3 desse livro é a resposta final então do profeta a Deus, na forma de uma oração que é maravilhosa, uma oração linda, que ele faz diante do Senhor, e a gente leu só o inicinho dessa oração. Ele vai dizer que ele anseia ver os feitos do Senhor novamente, ao mesmo tempo em que ele vai afirmar mais uma vez agora a sua confiança em Deus, não importa o que aconteça. Depois que Deus se revela para o profeta, ele vai falar: Senhor, eu vou continuar confiando no Senhor.
Resumindo aqui, tudo que a gente acabou de falar, tudo que o livro de Abacuque fala o profeta está diante de um Deus zeloso, aparentemente indiferente aos pecados do seu povo, só que esse Deus responde dizendo que ele está enxergando tudo, ele está olhando tudo, ele sabe o que está acontecendo, ele vai enviar o juízo, só que muito pior do que o profeta estava imaginando, através da Babilônia, de uma nação muito pior, muito mais poderosa. Mas esse mesmo Deus vai dizer que nenhuma injustiça vai continuar impune. E é nesse contexto, então, que o profeta declara essas palavras que a gente acabou de ler. Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Abacuque clama pelo Senhor, e ele vai terminar então esperançoso, desejoso de ver novamente o agir de Deus e a glória manifesta dele. O que a gente vê nesse trecho que a gente acabou de ler, um trecho tão curto, mas a gente vê 3 coisas aqui que são maravilhosas e importantíssimas para a gente. Em primeiro lugar, a gente vê um profeta que ora, que vê a única resposta de uma crise nacional, tanto espiritual quanto moral, em Deus. A gente vê, em segundo lugar, um Deus que executa o seu juízo em meio ao pecado, mas continua cheio de misericórdia. E a gente vai ver aqui um Deus que continua sendo digno de toda a glória, não importa qual seja a circunstância. Isso ensina coisas maravilhosas para a nossa vida, no momento em que a gente vive. Seja com o coração totalmente aquecido, explodindo de alegria na presença de Deus, depois de um tempo maravilhoso de retiro que a gente teve, ou seja, num momento tão ruim, talvez, que a nossa nação viva hoje, no meio de tanto pecado, no meio de tanta indiferença. Não parece que a gente vive um momento tão ruim assim, quanto Abacuque vivenciava no seu tempo lá, olhando para a nação de Judá? Se você ouvisse uma oração assim, Senhor, olha, estão tentando defender o aborto, Senhor, você vai ficar indiferente? Não parece uma oração parecida? Senhor, olha quanta corrupção no nosso país, Senhor, você não vai fazer nada. Você está vendo com seus próprios olhos, Senhor, você vai ficar parado. Senhor, você não está vendo. As nossas crianças estão crescendo, achando que é normal brincar com a sexualidade delas, como se elas pudessem escolher o que elas quisessem para a vida delas e você não se importasse, Senhor. Você não está vendo isso, você não vai fazer nada. A primeira coisa que a gente vai aprender com o texto é orar ao Senhor, pedindo por um mover sobrenatural, é sempre a melhor solução em meio ao caos. A melhor solução em meio ao caos, em meio às dificuldades, a qualquer coisa que você possa imaginar na sua vida como sendo muito ruim, a melhor solução é orar ao Senhor, é clamar ao Senhor. Realiza de novo, Senhor, em nossa época as mesmas obras. Por favor, Senhor, faze-as conhecidas em nosso tempo. O profeta, ele sabia que apenas a intervenção sobrenatural do Senhor seria a solução para a injustiça e para a violência que eram tão grandes no meio do seu povo, no meio de Judá. O profeta conhecia o poder desse Deus, que já tinha aberto o mar para o seu povo passar no passado. O profeta conhecia o poder desse Deus, que já tinha livrado o povo tantas vezes das mãos de reis muito mais fortes, com o seu poder. O profeta já conhecia o poder desse Deus, que fez um homem comum vencer um gigante. O profeta sabia do poder desse Deus, que tinha feito já muralhas caírem só com um grito de guerra do povo. O profeta conhecia o poder desse Deus, que já tinha feito montes pegarem fogo diante de tanta santidade. O profeta conhecia as obras grandiosas e poderosas desse Deus. Por isso ele vai dizer: Senhor, eu já ouvi falar da tua fama, Senhor. Os meus antepassados já viram com os próprios olhos o teu poder, a tua majestade, a tua grandiosidade. Eles já sabem quem você é. Senhor, nós sabemos o que você pode fazer. Senhor, por favor, realiza de novo agora no nosso tempo essas mesmas obras. Por favor, a gente precisa de você. E se por um lado a gente vê um profeta orando, clamando a Deus pelo seu agir sobrenatural, por outro lado, a gente vê aqui um Deus que ouve orações desejosas pelo seu poder e pela sua glória. Por um lado, a gente vê um profeta clamando, desesperado, pedindo que ele intervenha. Por outro, a gente vê um Deus
que quer isso, que quer que o seu povo se coloque de joelhos e clame a Ele. Ele nunca impede que a gente faça orações pedindo pela sua presença no nosso meio. Pelo contrário, Ele ensina o seu povo a agir assim. Ele deseja que o seu povo haja dessa forma. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o próprio Senhor vai falar a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Diante das dificuldades da vida, principalmente em meio à crise, em meio ao caos, em meio às preocupações que a gente possa enxergar com os nossos olhos, a melhor solução sempre vai ser clamarmos a Deus por uma intervenção sobrenatural. É isso que está acontecendo com o profeta Abacuque nesse momento. Porque orar ao Senhor, clamando por um mover sobrenatural, é sempre a melhor, se não a única solução diante da crise. Segunda lição que a gente vê nesse texto é que Deus julga e condena o pecado, sendo infinitamente misericordioso diante do arrependimento verdadeiro. Deus, Ele continua odiando o pecado. Ele vai condenar todo o pecado, mas Ele continua sendo infinitamente misericordioso quando há arrependimento verdadeiro. O profeta vai dizer para ele: Senhor, olha que impressionante isso, Senhor, na tua ira, nessa tua ira, diante do pecado do teu povo, lembra-te da misericórdia. Ele sabia que o Senhor dele era um Deus cheio de misericórdia. Quantas vezes na história do povo ele agiu dessa forma, ele foi gracioso, ele perdoou, ele trouxe para perto de novo, ele esqueceu o passado. O profeta agora está usando isso: Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Lembra da tua misericórdia. Deus não tolera o pecado, Ele odeia o pecado, mas Ele sempre mostrou a sua misericórdia diante do arrependimento verdadeiro. Nesse tempo aqui do profeta Abacuque, Deus executou o juízo sim contra o povo de Judá. Anos depois, a Babilônia invadiu e levou cativo o povo. Mas Ele também depois executou o juízo contra os babilônios, diante de tamanha crueldade e idolatria que havia nessa nação. Isso ensina para a gente que Deus vai julgar todos os pecados, nenhum pecado vai ficar impune diante dele. A questão hoje, para nós cristãos, é que hoje nós temos Jesus. Jesus, Ele deu a sua própria vida numa cruz, para que toda a ira de Deus que deveria vir sobre nós, fosse sobre Ele. Hoje quem crê em Jesus e na sua obra tem toda a sua culpa removida, porque o alto preço pelo pecado já foi pago por Ele. Deus puniu os pecados dos santos, de cada um de nós, em Jesus. Queridos, a única razão de Jesus ter se tornado um homem e ter dado a própria vida por cada um de nós, foi o nosso pecado, foi a nossa queda. Jesus fez o que fez por cada um de nós, por misericórdia e amor. Mas a palavra vai ensinar que quem não crê já está condenado, já está no inferno, vai receber a ira de Deus por toda a eternidade. Mas existe uma saída dada pelo próprio Deus. Ele é quem nos ama, Ele é quem vem ao nosso encontro, Ele é quem resgata cada um de nós. É óbvio que Deus não trata a gente como a gente merecia. Ele sempre é misericordioso diante do arrependimento. Quando a gente caminha com o Senhor, quando a gente anda com Ele, quanto mais próximo a gente anda dEle, mais os nossos pecados, por menores que sejam, ficam perceptíveis. Eu trouxe aqui, para tentar fazer uma ilustração, duas consciências. Essa consciência e essa consciência aqui. Se você é muito literal, você está pensando assim: não, são duas camisas. Não, tudo bem, mas finge que são duas consciências. Tá? Duas consciências, dois corações, ou duas consciências e corações juntos em cada uma delas. Aqui a gente vê uma consciência, um coração que já está completamente afastado de Deus, não quer saber mais das coisas de Deus, já está indiferente, está frio, está distante, já nem acredita mais na palavra, não busca diariamente, não sente mais nada diante do Senhor. Aqui a gente vê uma consciência que ama o Senhor, que quer buscar cada vez mais, que é purificada pelo sangue de Jesus, que quer estar cada vez mais perto do Senhor. É uma consciência que está completamente limpa, está branca. Sabe o que acontece? A consciência que está distante de Deus,
o pecado já não causa mais nada, mais nenhum efeito. Então, às vezes, um pecado acontece e a gente nem vê mais a diferença que ele causa nisso aqui tudo, já está tudo escuro, já está tudo distante. Pô, e o pecado, eu vou me chafurdando, eu me inundo de pecado e eu já não vejo mais nada. E parece que não faz a menor diferença, de fato, porque já está distante de Deus. O pecado já não causa mais nada, já não traz mais nada, já não existe mais arrependimento. Por outro lado, se a gente tem uma consciência que está completamente perto de Deus, completamente perto do Senhor, que está purificada, que está andando com Ele, o menor pecadinho já fica tão evidente. Talvez você aí de longe consiga ver que aqui existe uma manchinha marrom de café. Uma consciência que está cada vez mais perto do Senhor. Ela quer tanto agradar a Jesus, ela quer tanto andar perto do Senhor, ela quer tanto viver longe do pecado que uma quedinha, menor que seja o pecado, fica tão evidente, fica tão sujo. Hoje eu quero limpar isso aqui de novo, eu quero que saia da minha vida. A diferença de percepção do quão sujo é o nosso pecado diante desse Deus tão santo depende da nossa percepção da santidade dele. Depende do quão perto nós estamos dele, do quão perto nós caminhamos dele, da proximidade que nós temos dele. Deus sempre odiou o pecado. Só existem duas opções: ou a gente se arrepende e reconhece, crendo que Jesus é quem morreu numa cruz por cada um de nós, ou a gente vai viver totalmente distante do Senhor, ou a gente vai viver totalmente entregue à nossa vontade pecaminosa, que vai tornar o nosso coração e a nossa consciência cada vez mais distantes e sujos, e não vai nem mais importar o que acontecer depois daí. Nas duas ocasiões, nas duas consciências, nos dois corações, Deus pune severamente o pecado. A questão é que, para aqueles que são salvos por Jesus, essa punição já foi dada em Jesus. Lá no Go Camp, a gente teve uma tarde lá de paredão. Uma menina perguntou: poxa, parece que o Deus do Antigo Testamento é um pouco diferente do Novo. Parece que no passado ele ficava mais irado com o pecado. Parece que ele se irava mais e ele, enfim, agia de uma forma um pouco mais forte com o povo. E no Novo parece que a gente não vê muito isso. Irmãos, o nosso Deus não mudou uma vírgula. A questão é que Jesus recebeu toda a ira pelo nosso pecado nele. Toda a ira de Deus contra o pecado continua a mesma. Deus continua odiando o pecado, sabe? Aquela vez que a gente dá um mole, vacila diante dele, ele odeia, ele detesta isso. Só que toda a ira que deveria vir sobre nós quando a gente cai, já foi colocada sobre Jesus. Por isso que a gente aprende lá em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, porque Jesus já pagou o preço. Deus vai ser fiel, ele vai manter a palavra dele, ele vai continuar sendo justo. Deus não tolera o pecado, mas a sua misericórdia não tem fim para quem se arrepende de verdade. A terceira lição que esse texto traz para a gente é que Deus é o único digno de toda a glória, qualquer que seja o seu decreto. Deus é o único digno de toda a glória, qualquer que seja a sua vontade, o seu decreto, qualquer que seja a sua ação. O profeta, ele reverencia a Deus. Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos. O Senhor é o único Deus e, portanto, ele deveria ser sempre o único digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa reverência, de toda a nossa busca. A gente é tão rápido em criar ídolos que mudam o foco da nossa vida. Abacuque é alguém que reconhece a grandiosidade, o poderio, a força desse Deus. Em meio ao seu clamor, em meio à sua preocupação, ao seu medo, é inevitável que ele reconheça quem Deus é de fato. Sempre que a gente vir homens de Deus na palavra, clamando a Deus pela intervenção dele, você vai reparar isso, eles sempre reverenciam a Deus por quem ele é. Eles sempre reverenciam a sua grandiosidade, a sua santidade, o seu poderio, a sua majestade, porque esse é Deus de fato. Somente o Senhor é merecedor da nossa reverência, do nosso temor e do nosso tremor, porque só Ele é digno de toda a glória. Essas são as coisas preciosas que a gente aprende com esse texto. São lições que precisam ficar guardadas no nosso coração. Quando o povo de Deus, nos nossos dias, começa a viver então, sem ter em mente quem Deus é,
sem sentir o peso dos seus pecados diante desse Deus, ou mesmo sem ter vida de oração, então nós, como cristãos que amam a Jesus, precisamos fazer a mesma oração de Abacuque. Sempre que nós percebermos que o povo de Deus está se afastando, não tem mais orado, está distante de Deus, não se importa mais com o seu próprio pecado, o nosso dever como cristãos, como filhos desse Deus, que se importam com a sua igreja, com o seu povo, nós precisamos fazer essa oração que Abacuque fez. Realiza de novo, Senhor, na nossa época as mesmas obras. Nós precisamos voltar a tremer diante do Senhor. Nós já ouvimos falar tanto sobre as maravilhas dele, sobre a grandeza dele, sobre os seus feitos poderosos, até mesmo aqui na igreja oceânica. Mas agora a gente precisa desejar ver isso de novo com os nossos próprios olhos. Mais do que nunca a gente precisa orar fervorosamente como Abacuque. Mais do que nunca a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, clamando pela misericórdia de Deus. Mais do que nunca a gente precisa reconhecer que só Deus é digno de toda glória. E com tremor a gente precisa fazer essa oração, clamar a Deus: Senhor, realiza de novo em nossa época esses feitos, as mesmas obras. Faz essas obras conhecidas em nosso tempo. Faz isso de novo, Senhor. A gente já falou tanto de avivamento aqui nessa igreja. Eu amo esse tema. Eu até escrevi sobre ele no meu TCC. Quantos livros eu já li sobre avivamento? Quantas conversas eu já tive com outras pessoas que também, amam isso. A gente já desejou muito viver isso aqui no nosso meio. Eu ainda desejo, tem muita gente que ainda deseja, ainda ora por isso. Avivamento é algo dado exclusivamente pelo Espírito Santo, mas é dado em resposta às orações dos cristãos que desejam isso, e as consequências maravilhosas abrangem a igreja e toda a sociedade. Voltando agora de um retiro como que a gente teve, em que Deus se manifestou de uma forma tão intensa e poderosa, não tem como não falar sobre isso de novo, não tem como desejar isso de novo, não tem como não trazer esse tema de novo para o coração, não tem como não querer viver um mover do Espírito que continue. Deus lá se derramou, Ele falou aos nossos corações, mas agora a gente quer mais, a gente quer que Ele continue essa obra maravilhosa, a gente quer que Ele encha essa igreja aqui mais uma vez e continue isso. A gente precisa fazer as perguntas corretas. Quando nós devemos, então, clamar por um avivamento? E qual é a motivação correta no desejo por um avivamento? Essa oração de Abacuque, diante daquele caos que ele estava vivendo lá em Judá, ensina muito para a gente sobre quando clamar por esse mover, por um avivamento, e sobre a motivação correta para a gente desejar viver um. É claro que o texto não fala explicitamente, especificamente de avivamento. Esse termo foi criado muitos anos depois, é mais recente. Mas o que o texto mostra para mim e para você é um profeta ansiando ardentemente pela manifestação da glória de Deus no meio do seu povo, com uma única forma de solucionar o caos que ele estava enxergando com seus olhos por causa do pecado do povo. Em outras palavras, o profeta estava percebendo, entendendo a degeneração moral que Judá estava vivendo, e ele sabe que isso só pode ser resolvido se o Senhor realizar novamente seus atos poderosos e em sua misericórdia, se o Senhor agir de uma maneira sobrenatural no meio do povo. Hoje a gente usa o termo avivamento justamente para se referir a um derramar sobrenatural, extraordinário do Espírito Santo no nosso meio, para que isso também solucione o caos moral, espiritual e social em que a gente vive. Você pode chamar de avivamento, você pode chamar de mover do Espírito, do que você quiser. O avivamento nada mais é do que a intervenção sobrenatural de Deus, feita pelo Espírito Santo, transformando o coração do seu povo e levando a consequências inestimáveis para o povo de Deus, para a igreja e para a nação, para a sociedade. Exatamente o que Abacuque pediu e o que a gente precisa hoje. Então, respondendo, quando a gente deve parar para clamar por avivamento? Quando a gente estiver vivendo períodos de declínio espiritual, moral e social. Quando a igreja e a sociedade estiverem se degenerando. E qual é a motivação correta? É querer apenas a glória de Deus. A gente precisa orar por avivamento, não é para a igreja crescer e ficar grandona, maneirona, para todo mundo conhecer e falar, a Oceânica é muito bacana. Não.
A gente deve orar por avivamento para que Deus receba toda a glória. Eu tenho certeza que se isso acontece, todas as outras coisas vão acontecer como uma consequência natural. Mas o fim principal é a glória de Deus. Quais são as aplicações, então, para a nossa vida, diante de tudo que a gente está falando até agora? Em primeiro lugar, nós precisamos orar fervorosamente. Eu e você precisamos orar fervorosamente. Deus sempre vai ouvir a nossa oração quando a gente clamar com fervor, com desejo de ver o seu agir. A gente talvez precise mudar a nossa forma de buscar a direção de Deus, porque a gente tem uma tendência a buscar quando tudo parece perdido. A gente quer viver, quer fazer com a nossa mão, a gente quer fazer do nosso jeito, e aí se der tudo errado, Senhor, por favor, me ajuda aqui porque eu fiz besteira. Tudo precisa começar com a oração. O profeta Abacuque agiu assim no seu tempo. Tantos outros, na história da igreja, na história do povo de Deus, agiram assim também e puderam ver o poder de Deus agindo. Um homem de Deus certa vez disse que a quantidade e a qualidade da nossa oração são afetadas pelo senso da presença divina em cada um. Mais ou menos a ideia da consciência. A gente vai orar cada vez mais, e a qualidade das nossas orações são diretamente relacionadas a quão perto a gente está de Deus. Quanto mais perto a gente estiver de Deus, buscando santificação, buscando proximidade, querendo caminhar com Ele todos os dias, mais a gente vai orar, mais a gente vai querer estar com Ele, mais a gente vai se colocar na presença dEle, e a gente vai fazer isso com prazer. Mas quanto mais distante nós estivermos de Deus, quanto mais cheio de pecados estiver a nossa vida, orar vai ser uma coisa insuportável, é tedioso. Você já não sentiu isso? Eu não quero ir na reunião de oração, é muito chata a reunião de oração. A maioria das vezes, isso revela um coração totalmente distante de Deus. Quem ama o Senhor, ama falar com o Senhor, ama viver na sua presença. Um outro homem de Deus, chamado John Webb, ele falou: nós devemos perseverar na tarefa e clamar a Deus com toda a persistência, até que nós vejamos o Espírito Santo avivando sua obra, tanto em nós como nos outros. Richard Owen, um homem de Deus, um servo de Deus, falou algo que é muito parecido com o que Jonathan Edwards falava. Ele diz o seguinte: Deus só instiga seu povo a orar porque Ele pretende despertá-lo outra vez. Isso é maravilhoso. Se a gente tem sentido esse desejo no nosso coração de orar mais, de estar mais na presença de Deus, Deus é que está chamando a gente para isso. E é bem provável que Ele queira se derramar de uma forma muito especial. A gente precisa orar fervorosamente. A questão é: o que você quer para a sua vida? Você quer viver isso? Ou você acha que isso é uma coisa só dos pastores da igreja? Uma coisa só do conselho, só do seu líder de célula? Você que está sentado agora me ouvindo, você deseja isso ardentemente, com todo o seu coração, com toda a sua vida? O que você faria para viver isso de fato? A gente pode falar milhões de coisas aqui, contar milhões de histórias bonitas. A gente pode falar sobre o agir de Deus e pode achar isso super bacana, mas se a gente voltar para a nossa casa e tudo continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. A segunda aplicação para a nossa vida: nós precisamos renunciar aos pecados que ainda existem em nós e entre nós. Irmão querido, irmã querida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O nosso Deus, Ele continua odiando o pecado. Jesus morreu numa cruz unicamente pelos nossos pecados. Talvez você consiga perceber isso e você pense que você está conseguindo vencer os piores pecados, aqueles maiores, que são mais evidentes para as pessoas. Você pensa assim: pô, sexo fora do casamento, eu estou firme, estou aqui com a minha esposa, estou fiel, vou continuar assim. Talvez você pense assim: pô, estou conseguindo vencer a pornografia, estou firme aqui, estou caminhando com Jesus, graças a Deus por isso. Talvez você pense: estou conseguindo vencer o egoísmo do meu coração, a inveja que eu sinto aqui dentro, a vaidade da minha alma, a mentira. Isso é muito bacana, isso é maravilhoso para a gente. De fato, como cristãos, nós temos que lutar sim contra essas coisas, e Jesus dá para a gente a força necessária para isso. Mas eu diria que a apostasia é um dos piores pecados diante de Deus. Sabe o que é apostasia? Apostasia é abandonar a fé. É uma postura de alguém que conheceu a fé verdadeira em Jesus
e de repente não quer mais saber disso, rejeita, dá as costas. Obviamente são pessoas que não tiveram seus corações regenerados de fato, mas existe muita gente que já passou inclusive aqui pelo nosso meio assim. Essa é a explicação que Pedro vai trazer quando ele diz lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, confirma-se neles, nessas pessoas que abandonaram a fé, que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Em outras palavras, apostasia é a gente se encher tanto das nossas próprias vontades, tanto dos nossos próprios desejos, das nossas vidas. Eu olho tanto para mim, eu fico tão egoísta, que eu começo a me esvaziar de Deus. Deus começa a se afastar de mim. Em outras palavras, apostasia é eu me encher cada vez mais de mim mesmo, a ponto de não existir mais nada de Deus aqui dentro. Por que eu estou falando isso tudo? Porque muitas vezes a gente flerta com a apostasia sem nem perceber. De formas sutis, a gente deixa que coisas entrem no nosso coração. De forma sutil, a gente começa a ter algumas atitudes com uma cara de apóstata e a gente nem se dá conta. A aproximação da apostasia pode ser vista na maioria das nossas vidas. Eu vou dar alguns exemplos. Nós flertamos com a apostasia quando a oração deixa de ser parte vital da vida cristã. Nós flertamos com a apostasia quando a busca pela verdade bíblica acaba e a gente já começa a se satisfazer com aquilo que a gente já sabe. Para que eu vou no fim de semana de treinamento? Eu já sei essas coisas todas, já conheço esses livros todos da Bíblia, já li minha Bíblia toda uma vez, tudo bem, está tranquilo. A gente flerta com a apostasia quando o conhecimento bíblico deixa de ser aplicado no nosso coração, no nosso dia a dia. Nós flertamos com a apostasia quando as atividades aqui na igreja já não geram mais alegria no nosso coração que geravam há pouco tempo atrás. Nós flertamos com a apostasia quando a gente para de conversar sobre as maravilhas de Deus nas nossas rodas de amigos, principalmente quando é cristão, quando a gente é da igreja. Nós flertamos com a apostasia quando o entretenimento na nossa vida toma conta da nossa agenda e a gente não tem mais agora espaço para a nossa devocional, que deveria ser a coisa mais importante. A gente flerta com a apostasia quando a gente começa a perder o desejo de buscar a santidade. A gente flerta com a apostasia quando a vida terrena nesse mundo, a nossa carreira, o nosso dinheiro, o nosso sucesso passam a ser dominantes no nosso coração. A gente flerta com a apostasia quando a gente começa a louvar aqui sem colocar o coração no nosso louvor. A gente flerta com a apostasia quando a gente vê programas de televisão, de séries, de filmes com coisas degradantes aos olhos de Deus. A gente flerta com a apostasia quando a gente começa a dar desculpas para isentar a nossa culpa diante de Deus e não fazer aquilo que Deus quer de nós. A gente flerta com a apostasia quando a gente tenta justificar os nossos pecados pensando que Deus sabe que eu sou pó, Ele sabe das minhas fraquezas. Quantas vezes a gente não se aproxima de uma conduta de apostasia, de quem abandona a fé, de quem não crê mais nesse Deus, de quem não ama mais esse Deus? Quantas vezes a gente se enche de nós mesmos e a gente se afasta desse Senhor maravilhoso, da sua vontade, da sua presença. E a nossa percepção de Deus começa a ficar assim, ó, cada vez mais suja, cada vez mais distante, e a gente não quer mais saber de nada. Nós precisamos urgentemente de arrependimento. Quando que a gente deve clamar por avivamento? Quando a gente começar a perceber que até o mais simples e talvez menor ato da nossa vida está afastando a gente da presença de Deus. E na grande maioria dos casos, vão ser coisas que nem são pecados de fato. Seria tão maravilhoso se a gente trouxesse isso para o nosso coração de verdade. Seria tão bom, e eu falo isso aqui antes de tudo para mim. Por isso que avivamento é necessário para hoje. Avivamento é necessário para o nosso tempo. Apesar de coisas maravilhosas estarem acontecendo aqui no nosso meio, no meio da igreja, poxa, a quantidade de jovens, adolescentes dessa igreja cheios do Espírito, por terem buscado a Deus ali naquele feriado, ainda assim, existe muita coisa para ser feita. Há muito ainda para ser feito.
até que Jesus se torne o que há de mais desejável na nossa vida aqui nesse mundo, até que o menor dos pecados cause repulsa no nosso coração, traga nojo para a nossa vida, até que a gente não durma tranquilo enquanto todo o nosso bairro não tiver sido evangelizado por Jesus, até que a gente não queira mais as coisas que desagradam a Deus e que afastam a gente da sua presença, até que a gente queira que Deus seja cada vez mais e mais visível, seja a única razão da gente se reunir nesse lugar, semana após semana, até que o nosso maior desejo seja, eu quero ser cheio do Espírito. Tem muita coisa para ser feita ainda, queridos. Nós precisamos urgentemente de arrependimento. Terceira aplicação para a nossa vida. O nosso desejo de um mover sobrenatural precisa resultar em glória somente a Deus. Tudo que a gente pede a Ele, o nosso arrependimento sincero, deve acontecer com o objetivo da gente ver a sua glória manifesta. Se o nosso pedido para avivamento não tem esse objetivo, esse fim, a gente está fazendo um pedido muito equivocado para Deus. Richard Owen, um cara que eu acabei de citar aqui, um homem de Deus, disse: certamente Deus não enviará o avivamento ao povo despreparado para guardar sua glória. Se os homens desejarem compartilhar a glória do avivamento entre Deus e eles, não haverá qualquer mover extraordinário do Espírito entre eles. A glória de Deus é o maior motivo para que a gente faça fervorosas orações de avivamento. Qual é a motivação correta no nosso desejo por esse mover extraordinário? A glória de Deus, unicamente, a glória de Deus. O mover do Espírito, como a gente falou e está falando aqui a noite toda, é a única resposta que pode levar o homem de volta ao objetivo final da sua vida, que é glorificar a Deus. E enquanto a gente faz isso, em todo esse processo, a gente dá glória a Ele. Nosso desejo de ver um agir sobrenatural aqui no nosso meio, do Espírito, só vai ser legítimo e agradável a Deus se o fim, se o objetivo for a glória dEle. Eu quero concluir dizendo que eu acredito que mais do que nunca, eu realmente penso que a gente precisa de um mover sobrenatural do Espírito no nosso tempo. A gente precisa de avivamento hoje. A gente precisa de avivamento. A gente não ora por avivamento por ser uma coisa legal, por ser uma coisa muito, maneira, que a gente lê num livro e a gente vê todo esse mover de Deus. A gente faz isso porque a gente precisa, a igreja precisa, a nossa cidade precisa, a região oceânica precisa. A gente precisa orar: Senhor, dá para a gente toda a região oceânica. Essas pessoas precisam de Jesus. Mais do que nunca a gente precisa orar como Abacuque: faz de novo, Senhor, faz de novo aqui no nosso tempo as mesmas obras. Faz a sua glória conhecida aqui no nosso tempo. O avivamento ele precisa ser buscado em tempos de declínio espiritual e moral, quando a própria igreja de Cristo parece se acomodar a isso que a gente está vendo nos nossos dias, e que são coisas detestáveis aos olhos de Deus. Quando a gente olha para todo lado e a gente vê pessoas que só pensam em si mesmas, quando a gente olha para todo lado e vê pessoas que não se importam com a glória de Deus, nesses momentos a gente precisa de avivamento. A gente está vivendo dias em que um mover sobrenatural do Espírito é totalmente necessário. Eu não sei se você já leu o livro de Abacuque, mas ele termina fazendo uma das orações mais bonitas que a gente encontra na Bíblia, que quem é cristão há muito tempo já leu, muito provavelmente. Como a gente falou, Abacuque está diante da presença do Senhor, desesperado com o que ele está vendo na nação ali dele, com o que ele está vendo em Judá. Ele clama ao Senhor, ele pede uma intervenção, mas Deus responde de uma forma totalmente inesperada, muito pior do que ele poderia pensar. E aí ele vai falar com o Senhor, vai se queixar novamente, e Deus então vai dar uma visão sobre quem ele é para o profeta. Olha isso, que impressionante. O profeta está desesperado, ele está angustiado diante do Senhor, ele coloca suas queixas diante do Senhor, mas quando o Senhor aparece para ele, mostra quem ele é, então o profeta começa fazendo essa oração que a gente leu aqui essa noite, mas ele vai continuar, e depois você pode ler na sua casa essa semana, lê o livro de Abacuque, você vai ficar encantado com isso, mas ele vai continuar falando um monte de coisa, e aí lá no verso 17 do capítulo 3 ele vai dizer: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim
Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Sabe por que a gente precisa de avivamento? Porque a gente precisa aprender a ter esse coração e essa consciência. Deus não mudou em nenhum momento todas as coisas que Ele falou para o profeta, mas você reparou a mudança no coração do profeta? Nós precisamos de avivamento para conseguirmos fazer uma oração assim, no tempo que a gente vive. Senhor, ainda que você destrua toda a minha nação, ainda que você cumpra o seu juízo, Senhor, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Você é tudo que eu tenho, Senhor. Você é a coisa mais importante, maravilhosa de toda a minha vida. Quando o avivamento vem, a gente consegue ter um coração assim. A gente consegue enxergar a glória do Senhor. E toda a nossa vida fica transformada. Que a gente consiga fazer essa oração assim, amém? Senhor, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar e pela Tua palavra que transforma o nosso coração, Senhor. Nós não merecemos, nós não somos dignos da Tua pureza entre nós, da Tua presença entre nós, Senhor, mas aprova o Senhor querer se revelar a gente, aprova o Senhor querer falar com cada um de nós, trazer a gente para perto. A gente não entende por quê, Senhor, mas a gente te agradece, porque não existe outra coisa para a nossa vida, Senhor. Ajuda a gente a viver como o profeta viveu, ajuda a gente a olhar para o Senhor e a entender que a gente precisa se colocar diante da Tua presença, Senhor. Ajuda a gente a te enxergar em toda a Tua grandeza, em toda a Tua perfeição. Ajuda a gente a fazer uma oração assim, Senhor, faz de novo aqui no nosso tempo, a gente precisa da Sua intervenção, nós não temos força o suficiente, Deus, nós não vamos conseguir se o Senhor não estiver com a gente. Faz de novo as Tuas obras no nosso meio, Senhor, aviva essa igreja para a Tua glória, Deus. E ainda que coisas horríveis aconteçam, Senhor, ainda assim a gente quer exultar diante do Senhor, ainda assim a gente quer colocar todo o nosso coração na Tua presença e te exaltar, e te adorar, e te louvar com toda a nossa alma, Deus, no nome de Jesus, amém.